nesta oportunidade que o Pai nos oferece, de aproveitarmos esse dia para nos reunirmos em tua casa em busca do conhecimento tão necessário para que as nossas almas claudicantes, trôpegas, possam encontrar forças para caminhar na nossa jornada aqui na Terra e permitir que façamos dessa encarnação uma encarnação marcante, com luta, com dedicação, rumo ao Senhor, à condição de evolução necessária para pelo menos termos condições de encargos de maior responsabilidade. E aqui estamos, Senhor, na tua casa, suplicando a assistência desses abnegados companheiros, desses amigos da espiritualidade maior, que com certeza, neste período de carnaval, lutam contra as trevas que invadem os corações e os sentimentos daqueles que ainda se encontram dando mais importância aos prazeres da matéria do que aos prazeres da alma. Que nós possamos nos juntar a eles na assistência, no auxílio daquelas mães que, preocupadas, não sabem nem onde os seus filhos estão. Que elas possam receber desse Pai de amor e bondade o incentivo e a força para que ela possa conduzir estes filhos nesse caminho gostoso por trilhar ao lado de Jesus. Hoje nós aqui estamos mais uma vez no nosso 26º MS, trazendo o nosso irmãozinho da Ana para nos falar da semente chamada Evangelho e a prece traduzida em inspiração. Então, que a espiritualidade possa inspirar o nosso irmão e que ele possa dar condições de ouvir essas inspirações para nos fortalecer nas palavras que nós necessitamos para a nossa força interior, para esse chamamento gostoso para Cristo. Então, que Deus nos envolva hoje, amanhã e sempre, em graças. Meu garotinho, a pergunta é sua. Garantia ou vai lá. Boa tarde a todos. Muito gostoso chegar numa casa em que a gente se sente bem, em que todos aqui vieram, como inspirado disse o Wilson, buscar um pouco do alimento, um pouco da orientação, do nosso caminhar, que não é fácil. Mas se estivermos amparados, convictos de que na bondade do Cristo, o exemplo que Ele nos deixou, nós estaremos, pelo menos, entendendo, porque é um pouco difícil. Sem isso seria quase que impossível. Estaremos ainda amargando trilhas que nós não conseguiríamos caminhar. Então pediram que a gente viesse aqui hoje trocar ideia com vocês, falar sobre o Evangelho é muito difícil. Quem somos nós para chegar perto daqueles homens que caminharam com Cristo, que anotaram o que Cristo disse, que nos trouxeram a palavra do Cristo? Eu me assentei e falei, deixa eu ver o que eu vou escrever aqui. Eu pensei, olhei para ele e falei, não vou falar nada disso, vou falar aquilo que eu tenho no meu coração, aquilo que nós temos de Evangelho. Todos vocês devem lembrar do nosso querido Chico. Toda vez que perguntava para ele qual que é a novidade, o que ele respondia? Você sabe? A novidade é o Evangelho. Você sabe por que ele fazia uma coisa? Não era brincadeira. Você sabe o que significa a palavra Evangelho? Evangelho vem do grego Evangelho. Eu é bom, Evangelho é notícia. Então, notícia boa ou boa nova. Então, essa é a orientação, a etimologia da palavra evangelho, que também derivou os evangelizadores, os evangelistas,
Então, se nós estamos numa casa espírita, nós temos que falar do nosso Evangelho. Muitas pessoas confundem Evangelho com Bíblia, com Escritura Sagrada. Em 1864 foi lançado o Evangelho do nosso querido, compilado pelo nosso querido Allan Kardec. Inicialmente, ele tinha soltado ele em 60, se eu não me engano, como imitação do Evangelho. E depois ele reescrevendo, organizando sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. E o que ele fez nesse Evangelho segundo o Espiritismo? Ele foi lá e criou a Bíblia, traduzido para a gente? Não seria necessário. O que ele imaginou? Quando ele esteve inspirado pelos mentores dele a iniciar as obras, nós chamamos de Pentateuco, as obras básicas, ele esteve lá e criou o livro dos Espíritos, dividido em algumas partes. E na terceira parte do livro dos Espíritos fala-se das leis morais. Então, nessa terceira parte do livro espírita é onde veio a inspiração do Kardec para que ele fizesse um livro, a parte detalhando essas leis morais. Baseado em quê? Quem é que trouxe a verdadeira moral para nós? Baseado na moral do Cristo, no exemplo que ele vivificou, no exemplo que ele trouxe, que ele externou aqui no nosso planetinho. Eu gostaria que vocês pudessem, se quiserem, pode falar, tá, gente? Isso aqui não é um monólogo, nem eu sou expert. Eu venho com carinho, com amor, eu adoro essa casa aqui, só não gosto do Wilson, mas o resto. Do Cid também eu gosto. Então nós temos que separar o nosso Evangelho, vamos dizer assim, esse Evangelho nosso, que é uma verdadeira semente. Por isso que nós vamos dizer semente. O que a semente faz? Germina, cresce e frutifica. Então esse Evangelho, com isso, o que ele esperava? Que essa semente, que se chama Evangelho, alcançasse a todos nós e que nos transformasse. Nós somos uma semente bruta que precisava do carinho de um bom agricultor. Nós precisávamos dessa chama, dessa atenção. Ela vindo para frutificar, aí a semente estaria atingindo o seu objetivo, E o que vocês imaginam esse Evangelho? Ele nos tolhe, quer dizer, ele nos coloca em barreiras muito rígidas, ou ele abre as portas completamente, deixando-nos completamente soltos, ou ele cria normas, organizações, orientações que facilitam a nossa existência. Justamente. Então o que ele faz? Se nós pegarmos esse Evangelho e nos dedicarmos, nós vamos fazer um esforço em nos transformarmos, um esforço que nos causará uma libertação. Nós nos soltaremos dessas amarras que muitas vezes o nosso egoísmo, a nossa manietice nos torna teimosos ao ponto de eu não quero nem saber, eu vou fazer do jeito que eu acho, é assim que eu acho que tem que ser. Mas se acha baseado em quê? Não, eu acho que acabou. Santa ignorância. Então nós temos esse Evangelho como essa luz. Agora, para que isso exista, nós temos que trabalhar em quem? Com a orientação do Evangelho. Nós vamos trabalhar quem? Nós vamos trabalhar na escola? Trabalhar em nós mesmos. Nós somos o campo. A nossa terra está preparada. O nosso espírito utiliza esse corpo para fazer progresso, para se libertar. Precisa de uma direção, como disseram aqui, de uma bússola.
Nós não vamos basear a nossa evolução na revista Caras, vamos? Não, olha que exemplo tem. Vamos falar aqui do carnaval. Eu gostei muito da tradução do Gilberto Gil. Ele foi entrevistado e disse que a mãe dele dizia que o tempo do carnaval era o aval da carne. Então tinha-se um aval para a luxúria. Pensem bem. Quantos arrependimentos, quantas coisas que não precisavam acontecer, acidentes nas estradas, famílias desfeitas, gravidez indesejada, arrependimentos por estarem exacerbando os limites. Não vamos dizer que todo mundo tem de ser santo, nós estamos muito longe de sermos angelicais. Nós estamos na carne do planeta de provas e expiações. Mas se nós tivermos um guia, uma orientação, a gente vai conseguir, né, nos mudar. E a gente muda rapidamente. A natureza dá salto? Não. Então como que a gente vai nos transformar? Eu ponho a semente lá, viro as costas, vou embora, dali 6 meses eu volto, tá bonito? Cultivando, né? Trabalhando, Buscando. Deixando de ver mulher bonita na televisão, homem bonito na televisão, barriga de tanquinho, igual a minha, né? Só que o meu tanquinho é grande. Para vir aqui, para ir visitar os pais, que há muito tempo a gente não vai, para ligar para o filho, que a gente estava brigado com ele, para lembrar, e como nós sempre fazemos oração, fazer uma oração silenciosa em favor daqueles nossos entes queridos, que nós não estamos no convívio da carne mais, mas que eles ainda mantêm a presença junto de nós. Então, nesses momentos de reflexão, que a gente evolui um pouco mais. Enquanto todo mundo, vamos dizer, uma grande parte está lá no aval da carne, nós estamos buscando um pouco mais de agricultura do espírito. Quem vai colher mais? Momentaneamente, eles acham que viver é curtir. Mas nós também estamos curtindo a nossa moda. Não estou vendo ninguém aqui amarrado. Não estou vendo ninguém emburrado, ninguém que veio à força. Nós ninguém aqui ingerimos álcool. Nós estamos com atitudes positivas. Né, Lucas? Então isso tudo ajuda. E isso vai fazer o seguinte: essas pequeninas oportunidades que nos surgem, um gesto que a gente faz. Você está na fila do banco, chega assim, por favor. É um gesto simples, que adocica, que nos transforma em quê? Na afabilidade, na doçura. Vamos lembrar do Evangelho? Né? Uma hora que você desprende em favor de alguém. Imagina aquela senhora ali, um avô, os avós da gente repete a mesma história todo dia. Mas que saco lá ver aquele velho, está tudo de novo. Mas senta lá, ou é vovó, ou um amigo, você senta lá e conversa com ele um pouquinho, desprende uma hora para essa pessoa. Muitas vezes, naquele dia, aquela lenga-lenga que a gente fala, aquela repetição, que vai fazer um sentido para a gente. O Evangelho, através desse mensageiro de Jesus, nos acordando. Uma hora, uma frase que a gente diz: ô mano, tá com saudade, dá um beijo. Você levantar, por exemplo, olhar para a esposa, né? Ô meu amor, quão bom é a vida ao seu lado. Nós fazemos isso, a gente esquece. A gente não faz esse tipo de coisa, mas a gente bate no peito e fala: eu sou espírita, praticante. Porque tem aquele cara que é católico, não praticante, mas fala: eu sou espírita, praticante, kardecista. Mas está fazendo alguma coisa para se libertar?
Nós precisamos, então, gente, começar a substituir e acelerar esses processos de transformação. A gente não vê muito por aí. Os tempos estão se ultimando. É chegado o momento da transição. Aqueles que houverem aproveitado, que tiverem alguma cultura, terão condições. Outros não. Aí a gente pensa o que quando falam isso? Você vai ficar aqui na terra? O Evangelho é para a gente ficar aqui na terra? Na realidade, essa transformação que nós precisamos é o que vai nos libertar da nossa tiranização material, desse nosso apego. Não, eu sei que tem o outro lado, mas não quero ir agora de jeito nenhum. Nós precisamos pensar o seguinte: isso aqui, o nosso estado, todos nós aqui, é permanente. Nós seremos, eu serei Hugo, ele será Reginaldo, será Wilson, ela será Heloísa, ela será a Sandra, a dona Lúcia que chegou agora aqui, vão ser dona Lúcia o resto da existência? Seremos? Não. Então, na realidade, o Evangelho está nos acordando para onde? Para a vida daquele ser que não perece. A carne perece, o Hugo perece, o Carlos perece. Mas o espírito do Hugo, o espírito do Carlos, se aproveitar bem as lições, as orientações do Evangelho, ele vai chegar do outro lado, que todo mundo aqui tem que entender que existe, com provas grandes, com irmãos vindo o tempo inteiro. Por isso que o Evangelho, segundo o Espiritismo, qual a prova maior? Tudo aquilo que os Espíritos em várias partes do mundo, através de vários mestres, falaram a mesma coisa, que o Kardec copiou. Não foi? Então, gente, a semente a gente não planta para o imediato. Nós vamos nos transformando. O espírito não está jungido à carne, não está preso, vamos dizer assim. Ele pode sair a hora que quer? Bem que ele queria. Ninguém pode ficar preso. Por isso que existe na magnitude do Criador o sono, para que tenhamos oportunidade de descansar o recreio do espírito, dar uma saidinha. Vai encontrar orientação, vai encontrar amigos, entes queridos, informações para o dia a dia. Eles não vão nos predizer o futuro, mas eles podem nos trazer alguma informação que fica no inconsciente que na hora certa é buscada. E nós, o dó já é sobre nós. Então isso é as chamadas bem-aventuranças, as chamadas sementes que esse Evangelho está espargindo. E naquela parábola, outra coisa, o Evangelho segundo o Espiritismo veio facilitar a interpretação da linguagem que era usada naquele tempo. Então Kardec passou para o papel uma coisa fácil da gente entender. Aquele capítulo 23, por exemplo, quem estiver lendo pelo menos não vai entender nada do Espiritismo. Eu vim trazer a espada, me separar o pai da mãe, o filho do pai. Não é? Agora estuda e entende. Kardec tem as explicações dele da espiritualidade, o que quer dizer. Ah, era isso. Gente, eu não tinha pensado. Nem os outros pensam. Os outros evangelhos estão escritos basicamente pelo homem, pela igreja, pela necessidade real de poder de cada orientação que existia. Então isso vem acordar, vem trazer para nós a fé, a esperança e a caridade que eles falam. Nós temos que buscar. Né? Então esse nosso evangelho, o Kardec muito esperto, como todos podem ler, fala assim: a Bíblia, a lei normal tinha os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, a palavra que a igreja tornou para o fundamento dos seus dogmas e no final o ensino moral. Kardec só pegou essa parte, o ensino moral, que fez o nosso evangelho. Então nós podemos pegar esse evangelho e mostrar para qualquer um que ele não tem o que contraprova, ele não tem o que falar. Muitas pessoas julgam. Espiritismo, você pode de fantasma, você pode de bruxo. Mas pergunta se ele sabe, se ele já abriu, se ele já leu.
Pergunte para uma criança se ele gosta de maçã, se ele nunca comeu, ele vai falar que não. Mas dá um pedacinho de maçã para ele vai, nossa, que delícia. Aí ele vai querer mais. Qualquer um que encontrar esse evangelho nosso, onde quer que seja, e sem nenhuma barreira começar a folhear, ele vai entender que é isso que ele está buscando e não sabia expressar. Eu acho que o evangelho, a nossa expressão, é o resumo de que todos nós temos as indagações, as incertezas, o que será de nós? No livro dos Espíritos ele conta do mundo espiritual, no livro dos 10 ele ensina o que é mediunidade, mas é ali que está a lei moral, é através dessa lei moral que nós mantemos o nosso relacionamento, o nosso progresso, a nossa evolução, os nossos laços familiares, a gente vai entender tudo isso. Então, se essas outras questões provocam tantas discórdias, as leis morais nós temos que entender. Todo mundo sabe o que é o bem e o que é o mal. Até o bandido. Lá o Fernandinho Beiramar sabe o que é certo e o que é errado. Nós também sabemos. Então é isso que ele veio. As leis morais, as orientações morais são para o nosso engrandecimento, para o nosso caminhar. Parece que a gente vai falar em círculos, mas na realidade não tem muito o que ficar expressando. É um alerta, é uma forma de dizer: se nós estamos em uma ilha completamente escuros, quem vai ser o Evangelho? Vai ser o barco que nos levará para a luz. Nós só vamos enxergar essa verdadeira luz através da nossa transformação. Se nós fôssemos seres angelicais, nós não precisávamos estar falando sobre melhorar através do Evangelho. Eles já se melhoraram através do Evangelho, eles foram na nossa frente, eles não perderam as oportunidades. Jesus teve aqui há 2000 e poucos anos, as mesmas coisas que ele deixou há 152, Kardec pôs aqui. Entre esse período de 1900 anos, nós devemos ter nascido aí, mais reencarnado umas 5, 6, 8, 10 vezes, melhoramos. Como diz a natureza? Muito pouco. Talvez agora, com essa aproximação dessa luz, nós estamos mais, vamos dizer assim, mais castiões, né? Melhores alunos, buscando entender um pouco mais, querendo saber um pouco mais, né? Isso é muito importante. Essas leis, como elas vão nos auxiliar na nossa transformação e no nosso progresso, enquanto estamos utilizando em corpo, e como isso será benéfico na nossa vida futura. Então é essa orientação. Não vou pensar o Evangelho só para agora. O Evangelho é para toda a eternidade. Ele é o sal do escuro, da treva para a luz. Espíritos todos nós não somos, mas quando desencarna, cada um vai para um nível. Quer dizer que o espírito dele é melhor ou pior que o meu? Não, o espírito foi criado por Deus, e todos eles são espíritos. A evolução é que vai demorar a se fazer na preguiça ou no desempenho de cada um de nós. Em como a gente vai pegar no cabo do patrão, cuidar dessa semente. Tem os mais espertos, os mais preguiçosos. É isso que nós precisamos. Esse despertamento. Né? Progresso moral é a ferramenta fundamental e implica no nível de evolução que o espírito terá em sua vida no mundo maior. Sentimento, emoção e moral estão diretamente ligados ao progresso do espírito através das conquistas realizadas. Sentimento bom, sentimento ruim, emoção boa, emoção ruim, moral elevada e moral baixa. Então esse lado é que esse Evangelho nos traz. Ele é a compilação do Cristo, que é o nosso exemplo e guia maior que nós podemos ter, deixou para a gente. Mas a gente vai sair daqui e falar assim: não, vamos lá ver a Dona Maria? Ah, não vou não, porque ela é muito enjoada, não estou falando de mim. Cadê o perdão? Cadê a tolerância? Essa modificação tem que começar na gente. Nós temos que ser o exemplo. Você quer manter o mundo mais limpo? Comece varrendo a porta da sua casa.
Então vamos varrer. Na verdade, muito verdadeiro, vamos dizer assim, porque o Cristo que nos deixou, nos legou todos esses ensinamentos, ele só trabalhou com exemplo. E também o caminho. O caminho, a verdade e a vida eterna. Para alcançar essa verdade eterna, esse bem-estar espiritual no mundo maior, essa elevação, nós temos que nos transformar, tirar a pureza dessa terra ruim nossa e deixar que ela seja uma terra adubada, bem tratada. Justamente a pureza do tipo que estão aqui. Justo, né? É justamente para. Aqueles que estão aqui estão interessados. É como se fosse um seminário agrícola. Está tendo um problema na agricultura brasileira numa área X. Muitos estão passando dificuldade. Poucos vieram buscar as informações. Muitos são chamados. Poucos aqueles que aceitam o chamamento. É o que nós temos que fazer. Portanto, nós podemos falar que o Evangelho é para aqueles que o estudam e se esforçam em praticar. A luz que guiará seus passos rumo à libertação, abrindo os olhos aos materialistas, egoístas e injustos de todas as formas. Nós somos materialistas, nós somos egoístas e nós cometemos injustiça, em maior ou menor número, maior ou menor intensidade, mas nós ainda estamos vivendo isso. Esse joio se chama egoísmo, materialismo, injustiça, nós temos que combater, arrancar essas ervas daninhas para a terra ter condição de receber essa semente, que se chama Evangelho. A gente é um livrinho. Quantos livrinhos bobos a gente lê? Não quer ler gibi, quer ler história, não sei o que, mas quer ler Sabrina, quer ler não sei o que. Vamos buscar o Evangelho. 1 hora por semana. Mas não vamos só ler, não. Vamos ser exemplo. Vamos buscar esse interesse. Na nossa indolência, nós queremos chegar do lado de lá e passar, simplesmente, vamos imaginar ali o nosso lar lá do André Luiz, aquele pedacinho que ele passou no começo do filme, é bom? Hã? E olha que ele era o André Luiz, era um médico lá no Rio de Janeiro, cheio de grana, morava bem, tinha esposa, filho, né? Mas o que ele fazia? Materialista ele era? Ele era egoísta? Ele atendia todo mundo a hora que precisava? Ele cometeu injustiça? E nós? Ele ficou 8 anos, de acordo com o livro lá em Tempo de Espaço, nesse pseudo-umbral. E nós? Hã? O que você acha, assim? Nós não podemos ficar quanto tempo lá? 800. Tá certo. Alguém quer passar o que ele passou? E ele ia na missa, não ia? Com a esposa, era filho católico lá no Rio, né? Nós não estamos falando mal da doutrina, da religião católica, não. O Cristo é um só. A forma de se escrever e de se manifestar é que vai mudando. Então, gente, através da prática ou não, praticarmos ou não a moral do Cristo, que é os exemplos que o Evangelho nos contém, é que teremos ou não as alegrias da vida futura, né? Ou a verdadeira vida, que é a vida no mundo. Nós, no mundo espiritual, nós estamos aqui na verdadeira vida? Não. Não? Não, dona Flor? Onde que é a verdadeira vida? A verdadeira vida falsa está cheia de semente plantada no cemitério, não brota uma. Mas a nossa semente espiritual brota. Brota virtude, brota transformação. É isso que nós precisamos. Vamos fazer brotar esse bem que está dentro da gente. A gente tem vergonha de praticar. Eu Oi? lembrei uma frase de Val,
está falando sobre semente, entrando naquele disse aqui. Nós plantamos uma semente de couve. Daí 2 meses nós temos certeza que vamos comer a couve. Mas se nós plantamos uma semente de manga, nós não sabemos se vamos comer a manga. Mas nós vamos continuar seguindo, comer a manga que o outro plantou, e o outro vem atrás de nós comendo a nossa plantou. Justamente. Exatamente. Então, o que ele quer dizer com isso? Que o nosso espírito, em uma geração só, não vai colher o fruto. Nós precisamos de várias encarnações. Tem um ditado árabe que diz que quem planta tâmara não come tâmara. É o que o Cid está dizendo. Tamareira demora 80 anos para frutificar. Então, quem planta não come. Mas se ele não plantasse, ele comeria hoje. Se os avós nossos, no tempo de jabuticaba, não tinha de encher, demorava 50 anos, né? A gente não sabia o que é jabuticaba. Aí a gente vem aqui na sessão, na Casa Espírita, tem vários trabalhos. Aí de vez em quando chega assim, por exemplo, o Mário Barbosa, o Dr. Elvis, né? E fala pra gente alguma coisa. Meu filho, você já passou assim, você está aqui de novo, acerta o seu rumo aí, bota no prumo. Mas ele não fala assim, ó, você já foi escravo, você foi rei, não fala, você já errou muito. Nesse mesmo lado, dá uma melhoradinha. Ele, como diziam os antigos, ele bate na cangalha para o burro entender. Ó, qualquer carroceiro que adestrou o cavalo, é só balança com isso. O cavalo já sabe que tem que mudar para um lado, para o outro. Ou será que nós ainda estamos assim, ó, pela viseira tapada? É que muitas pessoas, principalmente do espírito, eles têm muito ouvido, outra vez prática. Isso é a população em geral. Grande parte nossa, a gente se julga o bom. É o primeiro momento de a gente pensar, gente, eu estou sendo o quê? Vaidoso, mentiroso comigo mesmo. Que cada um de nós faça um exercício. Chega à noite em casa, quando chegar para tomar um banho, banheiro, porta fechada, olha para aqueles espelhos, olha dentro do fundo daqueles 2 olhão que estão olhando para o espelho e conversa. Realmente, o que está acontecendo? Ali você vai entender. Ali você vai enxergar um pouquinho o que é seu espírito, o que é sua verdade, porque ela sabe. Então está o dia brilhão do dever e cutuca a gente. Sim, rapaz, você fez isso. Ó, moça, você fez isso. Por quê? Foi um momento de fraqueza. Eu estava nervoso. Você acumulou um pouquinho mais de dívida. E não chegar no banco do lado de lá. O banco do lado de lá não vai perguntar quanto você tem lá no Santander, na Caixa Econômica, quantas casas você tem, quantos terrenos você tem. Quantas causas, quantas demandas, né, doutor? Que a gente fica brigando aqui por nada, mas a gente é obrigado a cumprir o papel. Hoje existe um trabalho muito bonito que eles fazem, que é a doutrina espírita à luz jurídica. É um grupo que eles fazem na Aurélia Agostinho muito interessante. Está despertando um pouco a pureza dos corações, muitas vezes arraigados. A justiça tem que ser. Muitas vezes nós podemos entrar no nosso ladinho social, espírita, ali, sem interferir no direito de ninguém. Isso é progresso, já é uma luz, já é um saquinho de adubo nessa terra para essa semente. É uma evolução. Então nós precisamos pensar nisso. Somente estaremos aptos a galgar novos degraus da evolução espiritual quando soubermos amar os semelhantes conforme o exemplo do Cristo, que ama o Pai acima de tudo e nunca fez separação entre seus irmãos. Cristo separou alguém? Ele chegou a falar que alguém era melhor que alguém? O leproso, a prostituta, os doentes, os soldados, a todos ele atendeu com carinho, com doçura. É falar que é bondade, né? A gente ser bom, Justamente, nós só aprenderemos todos esses conceitos com esse mandamento áureo, amar a Deus sobre todas as coisas. O único que amor exemplificou foi o Cristo com relação ao Pai. E ao semelhante como gostaria de ser amado. Qualquer um de nós, se fosse a Madalena apresentada lá,
Já estava esperando as pedradas. Mas ele foi tão inteligente, tão, vamos dizer, foi tão Jesus, né? Quem tem algum pecado que joga pedra. Quem não tem erro joga pedra. Todo mundo enfiou o rabinho no meio das pernas e vai para casa. E o que ele falou para ela? E não peques mais. O que acontece? E foi uma das que mais se transformou. Será que nós precisamos chegar nesse ponto, sermos colocados em praça pública para sermos apedrejados? Vai chegar um Jesus qualquer lá para defender a gente? Uma coisa. Vamos aprender esse Evangelho. Também nos deu um caminho maravilhoso para entendermos esse Pai. Oração. Você sabe o que é orar? O que é oração? Ou, para que serve a oração? Para 3 coisas, né, Lúcio? Para que serve? Para louvar, para pedir e para agradecer. A gente lembra de agradecer? A gente lembra de louvar? Então, a primeira coisa que qualquer um, eu também, o que nós fazemos quando a gente vai orar? Senhor Jesus, meu Deus, eu peço saúde para minha casa, para minha família, para meu pai, para minha mãe, progresso, que nós podemos estar bem, não precisamos ter dívida nenhuma, que eu possa vender meu carro bem, ganhar um dinheiro para comprar um carro novo. Não é mais ou menos assim que a gente começa a orar? Ajuda minha mãe que está ali no hospital, precisa melhorar correndo. Aquilo que eu peço para mim, se eu amo os outros iguais, eu não tenho que estar pedindo para os outros. Como é que eu estou falando com Jesus nessa oração? Como é que esses anjinhos que estão aqui em volta vão pegar a oração nossa e levar lá para ele? Ele vai levar? Essa aqui não adianta chegar, não vai chegar lá, vai ser separada. É igualzinho uma prova em branco. Você não entregou, que nota que você quer? Ninguém quer nota nenhuma, né? Eu quero dar um exemplo, porque nossa prece ela é muito feita com. Nós temos muita necessidade de urgência, de obter o benefício imediato. Irmão X, todo mundo sabe quem é, deu muita briga com o primeiro livro dele, né, Humberto Campos. Para mim ele é um exemplo, ele é sensacional, ele tem um humor muitas vezes ferino, mas é aquele ferino que nos acorda. Então, aqui vai falar alguma coisa sobre oração, sobre pedido. Então, irmão X, aliás do Chico, instado pela Assembleia de Amigos a falar sobre a resposta do Criador às preces das criaturas, sobre como ele estava vendo as orações que nós fazemos, respondeu o velho Simão Abileno, instrutor cristão, considerado no plano espiritual por mestre do apólogo e da síntese. Resumido, para não ficar com lenga-lenga, né? Certos juros que a gente vai e fica aí, né, falando a mesma coisa 200 vezes. Repetirei para vocês, a nosso modo, a antiga lenda, que corre nos contos populares de numerosos países. Em grandes bosques da Ásia Menor, 3 árvores ainda jovens pediram a Deus que lhes concedesse destinos gloriosos e diferentes. Foi a prece que essas árvores fizeram. A primeira explicou que aspirava a ser empregada no trono do mais alto soberano da terra, e as vaidades, o orgulho de cada um. Após ouvi-la, a segunda declarou que desejava ser utilizada na construção do carro que transportasse os tesouros desse rei poderoso. Então, se esse cara quer ser a cadeira, ou o trono, que esse homem mais poderoso vai sentar, eu quero carregar os tesouros dele. Deve ter tesouro pra caramba, deve ser muito rico.
E a terceira, por último, disse então que almejava transformar-se numa torre nos domínios desse potentado, para indicar o caminho do céu. Depois das preces formuladas, um mensageiro angélico desceu à mata e avisou que o todo misericordioso lhes concedera as rogativas. E lhes atenderia as petições. Decorrido muito tempo, lenhadores invadiram o horto selvagem, e as árvores, com grande pesar de todas as plantas circunvizinhas, foram reduzidas a troncos. Despidos por mãos cruéis, arrastadas para fora do ambiente familiar, ainda mesmo com os braços decepados, elas confiaram as promessas do Supremo Senhor e se deixaram conduzir com paciência e humildade. Qual não lhes foi conduzido? Qual não lhes foi, porém, a aflitiva surpresa? Depois de muitas viagens, a primeira caiu sob o poder de um criador de animais e de imediato mandou convertê-la num grande coxo destinado à alimentação de carneiros. A segunda foi adquirida por um velho praiano que construía barcos. Para servir em momento do barco, né? E a terceira foi levada para servir em momento oportuno numa cela de malfeitores. Então uma ia ser coxo, a outra ia ser canoa, barco, e a outra para ser cela, prisioneiro, uma coisa nesse sentido. As árvores amigas, enquanto separadas e sofredoras, não deixaram de acreditar na mensagem do Eterno e obedeceram sem queixos às ordens inesperadas que as leis da vida lhes impunham. Nós esperamos as nossas orações com essa paciência, essa resignação. Nós somos imediatistas. Nós não entendemos o tempo do Cristo, nem o exemplo, nem os caminhos que Ele utiliza para chegar ao objetivo, né? No bosque, contudo, as outras plantas tinham perdido a fé no valor da oração. Quando, transcorridos muitos anos, vieram a saber que as três árvores haviam obtido as concessões gloriosas solicitadas. A primeira, forrada de panos singelos, recebera Jesus das mãos de Maria de Nazaré, servindo de berço ao dirigente. Aquele coxo, os carneiros, ela não queria receber no seu trono, de receber o homem mais poderoso? Servindo de berço ao dirigente mais alto do mundo. A segunda, trabalhando com pescadores, na forma de uma barca valente e pobre, foi o veículo de que Jesus se utilizou para transmitir sobre as águas muitos dos seus mais belos ensinamentos. A segunda queria transportar os tesouros. Quais eram os tesouros de Jesus? O Evangelho, os exemplos morais, né? E a terceira, convertida apressadamente numa cruz em Jerusalém, seguira com ele, o Senhor, para o monte. E ali, ereta e valorosa, guardada no coração torturado, mas repleto de amor, no extremo sacrifício, indicando o verdadeiro caminho do reino celestial. Simão silenciou comovido, e depois de longa pausa terminou, com mostrar os olhos marejados de pranto. Em verdade, o que eles quiseram dizer? Todos nós podemos endereçar as nossas preces, todos nós temos que entender que é louvar, que é pedir e que é agradecer. E percebe que as outras pessoas, as outras árvores que estavam ali já não tinham mais
Está vendo? Papagaiado, você acreditou que aconteceu aí, ó. Você está servindo de coxo para carneiro, você está servindo de canoa velha. Né? Então nós temos que ter isso, a natureza não dá salto, a nossa transformação se faz lentamente. Mas o exemplo para nós de Jesus tem 2000 e poucos anos. Mas nós tivemos exemplos antes, nós temos piores ainda. Nós tivemos a lei mosaica, que precisou tirar o politeísmo, começar o monoteísmo, em vários outros pontos. Mas Jesus só falou para esse pessoal, lá no Japão, em cada lugar existe um missionário divino falando aquilo que é a realidade daquele pessoal. Então, meus irmãos, espero que possamos ser queridos e amados como gostaríamos de ser. Vamos lembrar muito desse evangelho. Vamos entender porque essa oração pode nos transformar. Como os espíritos conversam? Como é que o espírito conversa? É na mesa de boteco? Pensamento. Para o pensamento a gente sempre vai estar em silêncio. Então que a gente possa organizar. Acho que a oração é 24 horas por dia. É filtrar os pensamentos ruins, não deixar uma sugestão que não seja boa partir para frente. Passa um cara em buzina, você já pensa logo em buzinar aí atrás, ou xingar, fazer alguma coisa. Acalma meu passo, Senhor. Será que não mente? Os orientando, chegar no hospital e só fazer meu filho que foi acidentado em você? A história da árvore, ninguém imaginava que ia virar. Quem somos nós para ficar julgando? Cadê o perdão? Cadê os exemplos do Cristo? Vamos sofrer por antecipação? Ou vamos nos transformar antecipadamente para não sofrer do outro lado? Ele tem um propósito de Deus, então, as áreas sobre isso, através das orações, meditação. Então, fala que a gente vai em sintonia com Deus e essa sintonia perfeita, eles falam que a gente tem que entregar os nossos filhos, nossos corações. Confiar. A gente tem que ter caminhado aceitar. Então, essa é a através das meditações, dessa ciência que a gente tem que celebrar, a gente está nessa uma oração. Vocês já viram o comportamento oriental? O oriental ele é tranquilo, mas ele é muito mais produtivo que a gente, tem muita conversa e invocação. Eles precisam refletir isso. Nossa, vamos sair de serviço, vamos embora. Aí chega, nossa, eu esqueci isso, isso e aquilo, nós não pensamos, nós saímos, nós agimos sem pensar. Sim, nós precisamos ter essas reflexões. Quantos aqui presentes que tem, às vezes, o hábito de ter, por exemplo, 10 minutos que seja assim, de meditação, de ficar sozinho em silêncio, limpando, acalmando o corpo? Alguém faz isso? São poucas as pessoas que estão fazendo isso. E quão bem faz? Quantas vezes você viu várias soluções para o seu dia a dia para um problema nesses momentos? Importante os trabalhos nossos, quando a gente vai trabalhar, que os mentores falam, aprendam a respirar. A maior parte do alimento é o corpo, não é o que você ingere, é o que você inspira, só que vocês não sabem respirar. Esse prana, esse ar que nos envolve, essa energia cósmica que está aqui em volta, tem muito mais alimento do que a gente imagina. Eles não vão contar tudo para a gente, eles não vão. Nós temos que aprender com nós mesmos. Isso é difícil. Mas
chegar nesse momento para ter esse hábito, para chegarmos nessa condição. Pão nosso, que é o pão do Espírito, uma parte diz assim, quando orar, ele baseou isso numa pequena passagem de Marcos, e enquanto estiveres orando, perdoar. Olha, talvez o exercício maior que nós, como seres encarnados, precisamos fazer. Talvez através do perdão a gente se liberta de quase todos os outros empecilhos que nos prendem tanto. Porque se eu perdoo enquanto eu estou a caminho, do outro lado, como é que vai ser? A união dessas pessoas que têm a missão deixou de existir. Ah, mas se o outro não perdoar, se o seu perdão for sincero, o anjinho da guarda já levou lá para o pau de Jesus, lá que você foi bom. Você não precisa entender. E não é troca, tem que ser sincero. Ele diz o seguinte: a sincera atitude da alma na prece não obedece aos movimentos mecânicos vulgares. Agora não posso fazer todo o seu livro, não obedece. Sincera atitude, quer dizer, para orar tem que ter como é o princípio? Atitude. Sem atitude eu não vou orar. Que atitude que eu estou levando para a oração? As operações na luta comum, a criatura atende invariavelmente aos automatismos da experiência material, que se modificam de maneira imperceptível. As nossas modificações tem que ser imperceptíveis. Isso no mundo cotidiano. Se eu estou modificando imperceptivelmente através das minhas atitudes, como ser encarnado, quem também está preso? Quem está preso aqui comigo? Espírito gordinho comigo. Nos círculos do tempo. Todavia, quando se volta a alma aos santuários divinos do plano superior, através da oração, quando o Espírito, com uma atitude altruísta, bondosa, quando ele se volta através da oração, põe-se a consciência em contato com o sentido eterno e criador da vida infinita. Ao orar, nós entramos então em contato com quem? Nós estaremos em contato direto com quem? Com o Criador, o Pai. Examine cada aprendiz as sensações que experimenta se colocando numa posição negativa ao homem, compreendendo que isso lhe faz a dispensável manutenção da paz interna perante as criaturas e quadros circunstanciais do caminho, ao exemplo das 3 árvores. Elas pediram, talvez uma roupa até de orgulho, de vaidade, e elas foram usadas como exemplo. As que as acompanharam se descansaram. Mas o que acontece? Ela era as aprendizes, as sensações que experimentaram se colocando na posição jogativa ao alto, compreendendo que se lhe faz a dispensável a manutenção da paz interna. Mesmo virando coxo, virando canoa, virando madeira para aprender as coisas, elas não estavam acreditando, não estavam confiando, compreendendo que se lhe faz a dispensável a manutenção da paz interna perante as criaturas e quadros circunstanciais do caminho. Então a oração não vai ser atendida de imediato, tem as circunstâncias do caminho, mas tem merecimento, tem transformação de atitude, tem uma graça da bondade divina, tem N circunstâncias que vão mexer nessa oração. A mente que ora permanece em movimentação na esfera invisível. A mente está em movimento. Não é que vai falar, vá para o teu segredo de lá, ora, vai para o seu tranquilo, vai para um local que você possa ter atitude para se orientar. As inteligências encarnadas, espíritos encarnados, ainda mesmo quando se não conheçam entre si, na pauta das convenções materiais, comunicam-se através dos tenos fios do desejo manifestado na oração. Mesmo encarnados, os nossos pensamentos dirigidos em oração se transformam em energia e vão de encontro. Eles são atendidos, eu estou orando por isso. Elas vão se encontrar, vão se somar, vão se fortalecer.
tais instantes que devemos consagrar exclusivamente à zona mais alta de nossa individualidade, expedimos mensagens, apelos, intenções, projetos e ansiedades que procuram um objetivo adequado. Então, o que elas expressam? Mensagens, apelos, intenções, projetos e ansiedades que procuram um objetivo adequado. Então, é a expressão daquilo que nós enviamos ao Pai Criador. São N os objetivos, as necessidades, os anseios que existe cada um. É digno de lástima todo aquele que se utiliza da oportunidade para dilatar a corrente do mal, consciente ou inconscientemente. É por este motivo que Jesus, compreendendo a carência de homens e mulheres isentos de culpa, lançou este expressivo programa de amor a benefício de cada discípulo do Evangelho. E quando estiveres orando, perdoar. Muitas vezes a gente pensa algo que é indevido a outra. Eu penso para mim, mas não quero que o outro tenha, que eu chegue primeiro, que eu saia vencedor, que eu ganhe o primeiro lugar no concurso, mas eu me esforcei para ser o primeiro. Tudo é relativo. Tudo tem que estar medido, tudo tem que estar pesado. É através disso que nós vamos chegar a muita coisa boa, a muita sugestão que vai nos transformar através do exemplo, da nossa introjeção dos ensinamentos do Evangelho, mas também que nós vamos receber coisas fora de série. Numa das obras do Kardec, no final ele fala assim, tipo umas 80 coisas que são super importantes dentro da doutrina. Então aqui tem 5, 6 coisas aqui que ele diz também, só para a gente arrematar com relação à oração. Quem roga com fervor, são palavras do Kardec, quem roga com fervor e confiança, fica mais firme contra as tentações do mal. E Deus lhe envia bons espíritos para auxiliá-lo. É este um socorro que não é jamais recusado a quem o pede com sinceridade. Vocês notaram o seguinte: quando existiu um momento em qualquer um de nós rompeu uma barreira e falou assim, não, eu quero me modificar. Nós tínhamos um livre-arbítrio, uma forma de ser, mas não. Apesar dos meus erros, dos meus percalços, dos meus pontos, como eu estou ainda a caminho, ainda tenho muito a melhorar, mas eu quero fazer uma dicotomia, eu quero fazer um corte, eu quero deixar o homem velho e começar um homem novo. Eu vou para a igreja, eu vou fazer uma assistência, eu vou fazer alguma coisa. Quando eu começo a vibrar no bem, qualquer um de vocês, eu garanto, se sentiu melhor, as coisas começaram a fluir melhor na vida de cada um. Pensa se não é verdade. Quando a gente se propôs a fazer alguma coisa, como que as coisas começaram a melhorar? Mas a gente só entende, nós que somos pequenos, eu costumo brincar que nós só entendemos o jornal velho. Só depois da notícia se materializou, concretizou, que a gente, nossa, era isso, olha bem, eu não estava vendo, eles já estavam falando comigo. Quantas vezes a gente percebe isso? Outra coisa que ele diz, o ponto essencial não está em rogar muito. Senhor, eu preciso, mas Senhor, eu preciso, me ajude, eu não preciso de mais dar conta. Não é rogar muito, não é rogar bem. Julgam certas pessoas que todo o mérito está na duração da oração, enquanto estão fechando os olhos aos seus próprios defeitos. O Evangelho me ajuda a eliminar os meus defeitos. Me orienta como eu devo fazer a oração. Para elas, a oração é uma ocupação, um emprego do tempo, mas não um estudo de si mesmo. Eu tenho que me conhecer também para orar, para ver se eu estou pedindo é digno de ser aceito ou é mera utopia. Como que vai acontecer algo que seja impossível para a minha atual evolução? Senhor, eu frequentei vários centros há muito tempo. Tinha uma senhora que trabalhava com a gente, que ela tinha certeza absoluta que ela ia morar em nosso lar depois que ela desencarnasse. É o espírita que não entendeu nada da doutrina ainda. Então, eu tenho que ter noção de mim. O que eu estou pedindo, o Senhor já está merecendo, o Senhor já me transformei, o que eu já aconteceu? Como é que pode? Quem pede a Deus perdão das suas culpas,
senão mudando de comportamento. As boas ações são a melhor oração, pois os atos valem mais que palavras. Exemplo. Nós falamos, né, João? Exemplo. Através do nosso exemplo, não adianta eu pedir. Gente, eu preciso tanto ganhar na loteria, vai ser bom demais na conta, agora eu partilho, você explica tudo. Mas você jogou? Não. Então, quer dizer, ele vai atender um pedido desse? A ninguém. Ele sabe o seu íntimo. Você já se transformou? Você já foi comer na porta do centro? Você já ajudou? Encheu um copinho d'água, pelo menos? Deixou de falar mal do centro? Recomenda uma oração a todos os bons espíritos. Os discípulos recomendam, eles são mais elevados que nós. Eles já se modificaram, eles recomendam. Além disso, pedem a todos os espíritos imperfeitos como meio de aliviar seus sofrimentos. Certo não pode a oração mudar os decretos da providência. Não adianta eu pedir alguma coisa, nossa, meu pai está morrendo, não quer que ele morra, não traz ele de volta para mim, eu quero que ele fique comigo mais 20 anos, ele já tem 98. Vai derrogar uma coisa da providência? Não. Porém, vendo que se neles se interessam, os espíritos padecentes já se sentem menos abandonados, são menos desgraçados. Ela reanima a sua coragem, excita neles o desejo de se elevarem pelo arrependimento e a reparação, e pode desviá-los do pensamento do mal. Neste sentido é que ela pode não somente aliviar, mas abreviar os seus sofrimentos. O entendimento, às vezes, até nos momentos finais, momentos de dificuldade, se houver esse esclarecimento, se houver simpatia, os bons espíritos estarão presentes nesse auxílio, né? Procurando isso. Rogai cada um de vós, conforme as vossas convicções. Ele não está falando de você ser espírito. Rogai de acordo com as vossas convicções, e o modo que julgais o mais conveniente, pois a forma não é nada, tudo está no pensamento, porque o fundo é o que importa, não a forma. Né? Eu posso chegar aqui e a Gisele Bint, ó, que não é bonito, mas às vezes ele é completamente contra os fundos morais que a gente pratica, que a gente quer. Então ela tem uma forma bonita, mas um fundo horrível, faltando trabalhar. Então é isso que ele está querendo dizer aqui, ó. Né? A forma não é nada, tudo está no pensamento, porque o pensamento é o fundo, é a origem. Né? O ponto essencial está na sinceridade da natureza. Mais vale um bom pensamento do que numerosas palavras, que se parecem com o ruído do moinho, e em que não tem parte do coração. Aquela oração, amém. Ninguém vai levar. Mas chegar O que ele está querendo dizer aqui? Às vezes eu brinco muito, porque a gente fica no terço o dia inteiro rezando, né? Fulano, você fez o café? Olha, liga lá em casa e fala assim, o que adiantou? Então, oração é o caminho que nós temos para dialogar com o Criador. Nós não podemos ir lá ainda. A nossa evolução é tão ínfima. Ele nos ama, Ele sabe de todos nós, mas nós ainda não amamos o suficiente para acelerarmos a nossa evolução. Então Ele mandou de novo esse Evangelho, que é a boa nova, que já era para o Chico, que é para o Dival, que é para todos nós. Nós precisamos, privilegiamos muitas vezes a revista Caras, né? O programa da televisão, não sei qual, a novela X. O nosso tempo é curto. A nossa evolução vai ser baseada naquilo que nós nos esforçarmos. Só nós somos responsáveis pela nossa evolução. A nossa estrada está colocada. Esse Evangelho é as placas do caminho. A nossa consciência é o guarda de trânsito. Vamos seguir essa estrada, vamos ler as placas, vamos observar, vamos respeitar as curvas, vamos dar a ultrapassagem. Vamos ajudar o semelhante que parou com o pneu furado. Vamos dar um pouquinho de gasolina para aquele carro que acabou. Vamos traduzir isso para os nossos exemplos na vida. Nunca esquecendo, na hora que chegar no destino, Senhor, obrigado por pedir para o nosso anjo guardião nos amparasse, que amparasse os nossos irmãos que conosco estão em jornada. Só para terminar e brincar um pouquinho, quando vocês forem viajar de avião, não façam a oração para vocês. Façam o piloto.
É ele que está com o xixi de todo mundo na mão, então não vamos ser egoístas. Vamos rezar para o motorista de ônibus, para o piloto do avião. Esse é o melhor que nós temos que fazer. Não esquecendo nunca que nós somos o piloto do nosso próprio veículo. Gente, obrigado pela tarde maravilhosa que eles me proporcionaram. Eu fiquei muito feliz. E se alguém tem alguma sugestão, pergunta, algo para fazer, a palavra está com o doutor Ilcinho. Obrigado a todos. Bonzinho, meu secretário maior, ele até que número que foi, querido? Nossa. Gente, o Hugo trouxe 5 evangelhos para nós sortearmos. Então, como distribuiu o número de 1 a 75, nós vamos lá. O primeiro vai ser o 76. Vou botar ele. Esse aqui vai ser para lá. Cai certinho. 13. Olha lá. Falando que cai certinho. Esse não é, não. É quem não precisa que ganha. Quase ganha na casa dela. Vem? Olha lá. Se é que ele passa dentro de cartório, não vai poder. Meu, aqui, ó. A cara, e depois lembrança da dia do semestre. Muito bom. 25. Você quer combinar? Flor, que nunca é o seu? Então tá bom. 45. 32. 45, entendeu? Aqui eu vou aproveitar e falar uma coisa. Lá nós não estamos podendo errar. Mas é um trem de tudo. Eu penso uma coisa, essa mulher escola. Ela pensa. Brincar, você está precisando mesmo. Está muito encapetado. Eu me agora, acho que eu consigo dar Diego, eu vou falar a sua idade, que aí cada vai ser o seu. 17. Gente,
Vamos então agradecer a Deus, a Jesus, essa primeira parte que nos foi oferecida pelas palavras do Hugo, que trouxe com tanto carinho, com tanto sentimento. E vamos aproveitar aquilo que o espírita realmente gosta demais. E eu acho que a espiritualidade vai ter que fazer um lanchinho no plano espiritual, porque senão o espírito vai com fome. Então vamos lá para o nossa área gourmet, para nós podermos, viu? Vamos lá, vamos.